Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da Elétrica é Tudo para vocês. Estamos aqui de volta na nossa partida direta que nós estamos usamos inicialmente esse relé aqui, que é o relé de mínima e máxima tensão. Depois retiramos esse relé de mínima e máxima e colocamos esse relé falta de fase. E agora nós vamos trabalhar com esse outro relé aqui, que não é um relé de proteção, é um relé de controle, no caso é um relé de nível, tá? E antes de iniciarmos a instalação desse relé na nossa partida direta, eu vou dar ênfase nesse vídeo a como é que funciona esse relé. Até porque se eu for explicar como ele funciona e também fazer a instalação, vai demandar um tempinho e o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero fazer vídeos longos, né? Fica um pouco cansativo. Então, neste vídeo vamos falar do relé, certo? E no próximo vídeo nós vamos fazer a instalação desse relé. Então vamos lá. O que é um relé de nível? Como o próprio nome diz, esse relézinho aí de nível, ele vai ter a função de controlar o nível do reservatório. Esse modelo que nós temos, ele é caracterizado como relé para relé de nível inferior, certo? Estão vendo aqui? Relé de nível inferior, ou seja, para reservatório inferior. É possível com esse relé fazer um arranjo e utilizar também para nível superior e inferior? Sim, é possível fazer isso, porém requer alguns ajustes. No momento a gente vai explicar apenas como é que funciona esse relé para reservatório inferior, para uma cisterna e para poços. A sua maior aplicação está em poços, né? Poços de água. Então, nós vamos ter essa aplicação dele ou nos poços ou em cisternas. Cisternas são aquelas caixas d'água, né, de grande porte que fica no subsolo. Mas você pode usar para qualquer reservatório, desde que você queira controlar o nível de água desse reservatório, tá bom? Então vamos lá. Quais são as características desse relé? Esse relé, ele é o relé SCP, né, desse fabricante, Eletromatic SCP. É um fabricante, não é muito conhecido, mas de um modo geral os relés são semelhantes ao seu funcionamento. E nós vamos começar pela alimentação desse dispositivo. O relé, ele precisa ser energizado e nós vamos energizar esse relé a partir das suas letrinhas aqui, ó. As letrinhas A, certo? E a letrinha B, ok? A e B vão representar a alimentação do relé. No nosso caso aqui, 220 volts de fase para neutro. Então, vou conectar a fase no A e o neutro no B. Tanto faz. Quem tiver 220 duas fases, conecta fase e fase em A e B, ok? E quem tiver 127 volts vai ter que solicitar um relé com esse nível de tensão de 110 volts, tá bom? Então, vamos lá. Descobrimos aqui que a alimentação vai estar nos bornes aqui A, né, no borne A e no borne B. Perfeito. Agora, ele tem um contato que é o contato comum, que a gente chama aqui um contato reversível. Por quê? Porque esse C é de comum, esse C ele está dando com NF e ele está aberto com NA, ok? Então eu vou ter o C, o NF normal fechado e o NA normal aberto. Do C para o NF está dando continuidade e do C para o NA está aberto, certo? Então, em situação normal, quando o relé está dentro das suas características, os eletrodos, esse relé ele está em repouso. Quando foge dessas características, ele é acionado. E aí esse LEDzinho aqui vai
acender, indicando que o relé foi acionado. Quando o relé for acionado, ele vai abrir esse NF e vai fechar com o NA. Nós vamos ver isso na prática em outro vídeo. E basicamente isso. Esse é o contatozinho que nós vamos incrementar lá no circuito de comando. Aqui, gente, é a sensibilidade, é o ajuste de sensibilidade da resistividade. Porque às vezes você está usando um líquido, uma água mais suja ou mais clara e você precisa fazer essa sensibilidade de atuação. A princípio, a gente deixa no mínimo e se o seu sistema, quando você colocar para rodar, ele não acionar, aí você vai ajustando em busca da sensibilidade da resistividade para fazer com que o seu relé atue. Tendo em vista que nós vamos, o processo de funcionamento dele se baseia na passagem da corrente elétrica pelo líquido entre os eletrodos. Então aqui a gente tem o EI, que é o eletrodo inferior, o ES, que é o eletrodo superior, e o ER, que é o eletrodo referencial. Então aqui eu trouxe para vocês aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é o nosso eletrodo, né? Um eletrodo, o segundo eletrodo e o terceiro eletrodo, tá? Então nós vamos utilizar esses 3 eletrodos. Um eletrodo vai ser o referencial, o outro eletrodo vai ser o inferior e o último eletrodo vai ser o superior, certo? Eu vou aqui folgar para você ver onde é que conecta, porque um aqui já foi colocado o fio, né? A fiação. E aí você vai e pergunta, mas onde é que eu vou conectar a fiação desse cara aqui? Eu vou abrir aqui para mostrar a vocês. Abrir aqui, ó, ele já tem um terminalzinho aqui prontinho, você coloca o fio aqui, prensa o terminal pré-isolado, né? E põe aqui de volta a tampinha aqui do eletrodo, tá certo? Então esses são os eletrodos. Vão sair 3 fios e nós vamos conectar onde? O inferior vamos conectar nesse borne, o superior nesse outro borne e o referencial nesse outro borne. Então, o referencial, conforme vocês estão vendo aqui na figura, ele é o que fica mais abaixo no reservatório. O inferior fica um pouco acima e o superior, obviamente, fica na parte mais elevada. Como é que ele vai funcionar quando a gente conectar esses 3 eletrodos? Ó, quando o reservatório estiver vazio, o relé não é acionado, ele está em repouso. O nível de água começa a subir, cobre o referencial, ele não é acionado. Começa a subir, cobre o inferior, ele não é acionado. Quando ele cobrir o superior, ou seja, os 3 eletrodos estão submersos, aí o relé é acionado, né? E do C ele vai fechar com NA. Por que ele faz isso? Ele faz isso, né? O relé é ativado, é acionado, para indicar, olha, o reservatório está cheio. Pode ligar a bomba aí para retirar essa água aqui, certo? Quando a bomba é acionada e ela começa a succionar a água, o nível começa a baixar. Quando o nível baixar do superior, ele ainda continua ativo, porque ele diz que tem água ainda. Quando o nível baixar do inferior, aí esse contato relé volta a ser desacionado, né? Ele abre e desliga quem? Desliga o motor, a motobomba. Então passa a parar de succionar a água. Quando entrar água no reservatório, que começar a subir, né? Ou seja, quando cobrir o inferior, ele ainda não liga. Ele só vai ligar quando cobrir o superior. Aí, consequentemente, repete todo o processo novamente, tá bom? Gente, basicamente o nosso vídeo era esse, né? Mostrar a vocês como é que funciona o relé de nível, teoricamente. E no próximo vídeo a gente vai incrementar, né, esse relézinho aqui na nossa partida direta simples, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!